Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 28 de junho. Em 12 anos, o Brasil ganhou mais de 12 milhões de habitantes e ultrapassou a marca de 200 milhões. É o que revela o Censo Demográfico 2022 do IBGE, divulgado hoje. Em 2010, o número total de residentes era de 190 milhões 755 mil e 799. Em 2022, ele passou para 203 milhões 62 mil e 512, considerando os dados de 1º de agosto do ano passado. O aumento foi equivalente a 6,5%. Desde 1872, a população do Brasil aumenta, mas a taxa anual de crescimento entre os últimos dois censos é a menor desde o início dos registros. Entre 2010 e 2022, ela ficou em 0,52%, sendo a primeira vez que fica abaixo de 1% ao ano. Os 5 estados com o maior número de residentes são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Além do crescimento populacional, também houve aumento de 34% no número de domicílios contabilizados pelo Instituto. Em 2010, foram contados 67 milhões 569 mil e 688 domicílios. Já em 2022, foram contabilizados 90 milhões 688 mil e 21 domicílios. O índice cresceu em todos os estados e no Distrito Federal, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro as unidades federativas com o maior número de domicílios. O Censo 2022 é a 13ª operação do tipo, realizada em território brasileiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Por lei, os censos são feitos com no máximo 10 anos de intervalo. Porém, devido à pandemia de Covid-19, a coleta de informações e a formulação dos resultados foi adiada em 2020. O Instituto ressalta que os dados adquiridos através dos censos são utilizados, por exemplo, no planejamento social e econômico do país. E ainda segundo dados do Censo 2022, 9 das 22 cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro perderam população nos últimos 12 anos. Apesar de o estado como um todo ter visto sua população crescer 0,40%, chegando a 16 milhões 54.524 habitantes no último ano, 27 municípios apresentaram redução populacional. Para os especialistas, o Rio de Janeiro vive uma crise estrutural que vem desde a transferência da capital para Brasília nos anos 60. A Caixa anunciou hoje a liberação de financiamento para imóveis de até R$350 mil a partir de 7 de julho, quando irá implantar as medidas do novo Minha Casa Minha Vida. Este novo limite para financiamentos com recursos do Fundo de Garantia atende à faixa 3 do Programa Habitacional, destinado a famílias com renda de até R$8 mil. Antes, o teto para esta faixa era de R$264 mil. O subsídio para a complementação da compra do imóvel pelo Minha Casa Minha Vida também aumentou de R$ 47.500 para R$ 55 mil. O valor é definido de acordo com fatores populacionais, sociais e de renda. Segundo a instituição financeira, as contratações com as novas condições do Minha Casa Minha Vida estarão disponíveis nas agências do banco e também nos correspondentes da Caixa em todo o país. Para famílias das faixas 1 e 2 com renda de até R$ 4.400, o limite do valor do imóvel passa a variar entre R$ 190 e R$ 264 mil, a depender da localidade. A nova versão do programa, que foi relançado em fevereiro, aumentou o limite de renda para a família poder acessar o financiamento habitacional. A faixa 1 é voltada para famílias com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640. As regras estabelecem ainda que a faixa 2 atende famílias com renda de R$ 2.640,01 a R$ 4.400. E a faixa 3, famílias que recebem todos os meses de R$ 4.400,01 a R$ 8 mil.
Segundo integrantes do governo, a medida visa ajustar o programa habitacional para o perfil das famílias que passaram a entrar na nova versão do Minha Casa Minha Vida, além da necessidade para acomodar o aumento dos custos da construção civil. A Caixa oferece simulações e comparativo de taxas de suas linhas de financiamento por meio do seu site ou o aplicativo Habitação Caixa, disponível gratuitamente para os sistemas operacionais Android e iOS. Nos destaques internacionais, em Cuba, um incêndio de uma casa deixou 7 mortos em Havana, todos da mesma família. O fogo teria começado após a explosão da bateria de um ciclomotor elétrico. Entre os mortos, há 2 crianças. Um membro do Corpo de Bombeiros afirmou que os menores eram uma menina de 5 anos e um menino de 4. O presidente Miguel Dias-Canel e o primeiro-ministro Manuel Marrero lamentaram o ocorrido e expressaram condolências aos familiares e amigos das vítimas. O portal Cuba Debate detalhou que, segundo as primeiras informações, o fogo foi provocado por um incêndio de ciclomotores elétricos que estavam na residência. Posteriormente, os bombeiros confirmaram que a família havia colocado as baterias de seus 2 ciclomotores elétricos para carregar na sala da casa e um deles explodiu, iniciando o incêndio. Diante da recorrente escassez de gasolina, os veículos elétricos, principalmente scooters e ciclomotores, são cada vez mais numerosos na capital cubana. Incêndios mais fortes, mais longos e em áreas que não costumam ser registrados assolam o Canadá neste ano. De acordo com ambientalistas, o pior momento ainda não chegou. De leste a oeste, o Canadá atravessa uma temporada de incêndios florestais sem precedentes e o ponto máximo, geralmente em julho ou agosto, ainda está longe de chegar. Nenhuma província foi poupada da ira das chamas, nem mesmo Quebec ou Nova Escócia, que geralmente não registram grandes incêndios. O ministro de Preparação para Emergências, Bill Blair, afirmou que 2023 é a pior temporada de incêndios florestais já registrada no Canadá. Ao todo, 490 incêndios florestais estavam ativos nesta semana, mais da metade deles considerados fora de controle. Os primeiros surgiram no oeste do país no início de maio e levaram as autoridades a declarar estado de emergência na província de Alberta, além da retirada de milhares de pessoas. Poucas semanas depois, as chuvas trouxeram algum alívio, mas os esforços de combate a incêndios foram transferidos para Nova Escócia, na costa atlântica, e para Quebec, pouco habituados com a escala e com a força dos incêndios deste ano. A província francófona permanece como o lugar mais quente do país, com 112 incêndios ativos, cuja fumaça chega aos Estados Unidos e à Europa. Em um ano típico, mais de 7 mil focos queimam mais de 2 milhões de hectares de florestas no Canadá, mas este ano as chamas destruíram mais de 7,8 milhões de hectares, uma área quase do tamanho da Áustria. Também preocupa o aumento das emissões de carbono liberadas pelo fogo na atmosfera, que superaram o recorde anual do país norte-americano, de acordo com o Observatório Copérnicos. E olha só, pela primeira vez, a USP ficou entre as 100 melhores universidades do mundo, no mais famoso ranking internacional das instituições de ensino. O resultado faz parte da 20ª edição do QS World University Ranking, reconhecido sistema de avaliação educacional. Na lista divulgada nesta terça-feira, a USP ocupou o 85º lugar entre 1.499 universidades, ultrapassando a Universidade de Buenos Aires e tornando-se assim a nova líder na América Latina. O salto de 30 posições em relação a 2023, quando estava na posição 115, é explicado pelo aumento na empregabilidade dos ex-alunos e pela melhora na reputação internacional da instituição. O ranking passou a considerar novos quesitos como práticas de sustentabilidade, posicionamento no mercado de trabalho e relações internacionais na área de pesquisa. A primeira colocação ficou com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Em seguida, aparecem as universidades de Cambridge e Oxford, no Reino Unido, e em quarto lugar, a Universidade de Harvard, também nos Estados Unidos. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!